E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. Então a gente já vem começando, a discutir um pouco sobre o surgimento da filosofia da linguagem, a chamada filosofia analítica. Então, na aula passada a gente discutiu um pouco sobre a relação de filosofia e linguagem, quem são os principais filósofos aí que começam, e dão origem a esse ramo da filosofia que vai se voltar, vai voltar às suas reflexões sobre as questões mesmo ligadas à linguagem, a forma como nós comunicamos aquilo que percebemos do mundo. Tá? Então, é importante fazer a leitura do livro, anotem aquilo que for mais importante durante a leitura, durante a aula, na aula tem realmente muitas coisas que não estão no livro, e as dúvidas que surgirem, que permanecerem, mandem lá no Google Class, que eu vou fazer questão de responder e nós vamos dialogar, tá? Então, vamos lá para a gente poder comentar sobre a filosofia e a linguagem. Então, hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre um dos principais filósofos, da filosofia analítica, que é o Gottlob Frege, que foi um filósofo alemão, viveu aí entre meados do século XIX e o início do século XX, tá? Então o Frege ele vai trazer uma série de contribuições, que abriram caminho, de certa forma, para o desenvolvimento da filosofia analítica, Então assim, ele é considerado um dos principais inspiradores, uma das principais inspirações do desenvolvimento, da filosofia analítica da linguagem. E por quê? E aí lembra lá daquilo que eu já falei anteriormente. Esses filósofos eles vão trazer a reflexão filosófica para as questões da linguagem, justamente porque para esses filósofos muitos dos problemas referentes às questões filosóficas se davam por não haver clareza, na forma de expressar ou ainda na forma de comunicar essas questões. E então, os problemas filosóficos precisavam passar primeiramente por uma resolução dos problemas da linguagem para só então se ter clareza, naquilo que se comunicava, naquilo que se referia, justamente para só a partir daí se pensar, na resolução desses problemas. Tá? É necessário primeiro partir de uma reflexão acerca da linguagem, dos problemas ligados à linguagem, para que esses problemas sejam afastados, para só então se estabelecer uma clareza de pensamento e, consequentemente, a resolução dos problemas filosóficos essenciais. Então, é justamente partindo dessa ideia que o Frege ele vai estabelecer a diferença entre sentido e referência, justamente porque muitas vezes nós usamos a mesma palavra para nos referirmos a coisas diferentes, ou ainda usamos palavras diferentes ou frases diferentes para nos referirmos à mesma coisa. Então, essas questões são questões de linguagem que, na concepção de Frege, eram necessários serem solucionados e se estabelecer claramente o que cada coisa significava, qual era o papel que cada coisa cumpria dentro dessa lógica, para que se possa ter uma consciência mais próxima, mais clara daquilo que se está afirmando. Então era fundamental se pensar o sentido daquilo que se afirma, o referencial daquilo que se está se afirmando, para se entender de fato o que está sendo dito. Por isso ele vai estabelecer essa diferença entre sentido e referência. Tá? Então, o que é a referência segundo o Gottlob Frege? A referência é aquilo que está sendo designado. Então, quando eu me refiro a algo, eu possuo ali um objeto que está sendo designado. Então, a partir do momento que eu falo sobre algo, esse algo sobre o qual eu estou falando seria a minha referência. E o sentido, ele seria a forma como eu falo sobre aquela coisa. Ou seja, aquilo que digo sobre o que estou me referindo. Então, essa ideia ela é fundamental no desenvolvimento da filosofia analítica, porque ela estabelece essa cisão fundamental, que é a ideia do objeto referido e a forma como se refere ao objeto. Então, isso aqui é uma distinção elementar. Então, aqui eu trouxe um exemplo fundamental, que é o exemplo que está no livro de vocês. Tá?
ficar claro para vocês poderem ter acesso aí. Então, olha só, você tem a seleção brasileira, né, a seleção brasileira de futebol, ela é conhecida como seleção canarinho, né, também, ela tanto é conhecida como seleção canarinho ou como seleção pentacampeã, né, então são duas formas de se referir à mesma coisa que é a seleção brasileira. Então, olha só, ambas as expressões se referem à seleção brasileira. Então, quem é a referência desse processo? A seleção brasileira, ela é o objeto designado, é de quem nós estamos falando, é a quem os sentidos se referem. Então, quando eu digo seleção canarinho, eu estou me referindo à seleção brasileira. Quando eu falo seleção pentacampeã, eu também estou me referindo à seleção brasileira. Mesmo que as duas coisas denotem sentidos diferentes, ambas se referem, né? Ambas fazem referência ao mesmo objeto, no caso aqui, a seleção brasileira. Então, olha só, a expressão seleção canarinho informa, ela tem um sentido. Qual é o sentido? Ligado ao uniforme que a seleção usa. Então, a expressão seleção canarinho informa que a seleção veste camisa amarela, que é o primeiro sentido. Então, esse é um sentido. Tá? Então, mas a referência é a mesma, né? No caso aqui, a seleção brasileira. Ao utilizar seleção pentacampeã, o que a seleção pentacampeã ela remete? Ela remete ao número de títulos conquistados pela equipe brasileira. Ou seja, é um sentido completamente diferente do anterior. Então, enquanto o anterior faz referência, né, à seleção, mas o sentido é de que essa seleção ela veste uma camisa amarela, a outra, o sentido dela é justamente a quantidade de títulos que a seleção possui. Então, tem sentidos diferentes, mas tem um mesmo referencial, tem uma mesma referência. Ou seja, ambas se referenciam, aí no caso, à seleção brasileira. Outra característica elementar aqui do pensamento do Frege é o conceito de representação. Né? O Frege ele vai ainda aprofundar essa relação entre sentido e referência e vai estabelecer a ideia de representação, né? Que basicamente seria a imagem mental, né? Que cada indivíduo ele vai ter de algo, né? Ele vai ter ou ele vai experienciar em relação a algo. Ou seja, cada objeto, né, ele vai produzir uma representação em cada indivíduo. E essa representação ela é subjetiva, né? Ou seja, ela está repleta de vivências, de emoções e sentimentos. É só a gente imaginar o seguinte: apesar de a gente falar o referencial ser o mesmo, no caso a seleção brasileira, e os sentidos serem diferentes, no caso seleção canarinho e seleção pentacampeã, para cada pessoa esses objetos, no caso aqui a seleção brasileira, vai produzir uma representação diferenciada que está ligada às vivências, né, subjetivas, às emoções, os sentimentos que o objeto ele produziu no indivíduo, né? Então cada pessoa vai ter uma representação própria, né, individual e subjetiva do que é a seleção brasileira. Então nesse caso aqui a forma como cada pessoa representa essa expressão, seja a expressão seleção canarinho ou a seleção pentacampeã, é muito particular, né? Ou seja, cada um vai entender de uma forma. No entanto, todos entendem o sentido, claro, e a referência dessa expressão. Ora, como cada um entende, como cada um vivencia a ideia de seleção canarinho, alguns têm uma nostalgia, uma certa emoção, um certo sentimento relacionado a essa seleção, né? Ou a seleção pentacampeã. Tem gente que, sei lá, o pentacampeonato foi mais emocionante, teve algo em específico, ou seja, cada pessoa vai ter uma vivência, né? Uma série de emoções ligadas a esse objeto que tornam única. No entanto, todos que conhecem, né, vão ter uma noção aqui, vão entender o sentido dessas expressões e ao mesmo tempo a referência, ou seja, a quem esses sentidos referenciam, né? Então, nesse caso, independente, né, de
ter uma vivência boa ou ruim, ou de, enfim, providenciar emoções boas ou ruins, todos entendem que quando falamos seleção canarinho ou seleção pentacampeã, estamos nos referindo à seleção brasileira. Então, quer dizer, essas noções, elas, para o Frege, seriam fundamentais, elementares para resolver esses problemas de linguagem e assim abrir caminho, né, para que se possa clarear os pensamentos. Então, o que ele coloca é justamente isso. Os sentidos, mesmo não sendo fisicamente reais, são objetivos, ou seja, podem ser compartilhados. Né? Então, mesmo que os sentidos eles não sejam fisicamente, materialmente reais, eles podem ser compartilhados porque eles podem produzir o mesmo significado. Né? Eles podem ser compreendidos em seus significados de forma compartilhada, né? Não apenas subjetiva, ela pode ser expressa. Então, seleção canarinho, né, é uma forma de significar a cor da camisa, né, e compartilhar essa expressão de forma que ela possa ser compreendida e percebida por outras pessoas, não apenas subjetivamente, como é o caso das representações. Tá? Então, o que o Frege coloca é justamente isso. As análises, né, das afirmações e o esclarecimento dos sentidos da referência, dos nomes e das expressões levam à clareza dos pensamentos. E quanto mais claro esses pensamentos, né, mais condições há de refletir de forma profunda e de estabelecer uma análise filosófica. Né? Então, necessariamente a análise filosófica ela passaria por esse processo de resolução dos problemas linguísticos para então se voltar às questões ao problema filosófico em si. Tá? Então aqui, pessoal, é o Gottlob Frege, né, para quem título de ilustração, para vocês conhecerem aí, né, ver em algum lugar já sabe. Gottlob Frege, filósofo alemão aí do século XIX e também no início do século XX. Tá? Então é isso, né? Espero que tenha sido claro. A ideia era uma aula mais curta mesmo, para a gente poder entender qual é a diferença entre sentido, referência e representação. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. E aí eu espero, né, que a gente possa seguir. Então é muito importante que esses conceitos fiquem claros para que a gente possa avançar na nossa discussão sobre a filosofia analítica da linguagem. Tá bom? Então muito obrigado por assistir e até a próxima.